Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Roberto Tadeu. Eu vi um comentário, uma postagem da Multiversal Flaviana, do Francis, né? Eles têm a teoria do Jesus, criação romana, né? Que Jesus violava e não seguia as leis de Moisés, a lei judaica. Aí eu vi o comentário do Francis, assim: os romanos detestavam os costumes e as regras religiosas dos judeus, tanto que as leis de Moisés foram destituídas por Jesus e nada sobrou do judaísmo no cristianismo. Eu queria saber da onde a Multiversal, Francis, o Scani, o primo ateu, né, que pensam iguais, da onde tiraram isso? Da Bíblia hebraica, dos evangelhos, de algum documento histórico, né? Das literaturas judaicas. Os romanos detestavam costumes e as regras religiosas dos judeus, né? Jesus seria a criação dos romanos, né? Onde Jesus pregava contra os costumes e a regra religiosa dos judeus. Mas, na verdade, não seria os judeus que detestavam a lei de Moisés, né? E onde Jesus destituiu a lei de Moisés? Aonde? Nos evangelhos? Aonde? Nos apócrifos? Onde Jesus destituiu a lei de Moisés, né? Onde está escrito? Será que Jesus de fato destituiu? De fato, o cristianismo, de fato, nada sobrou do judaísmo no cristianismo? Vamos lá. Quem lê o Antigo Testamento, os Evangelhos, que estuda sobre o judaísmo, tanto do século I, depois do século I e os dias de hoje, vai ver que haviam vários grupos de judeus, né? Então, cada grupo interpretava a lei de uma forma diferente. Exemplo, os fariseus, os saduceus, né? Cada grupo interpretava a lei de Moisés de uma forma diferente. Depois de 70, os judeus, das 613 leis de Moisés, deixaram de observar mais de 300 leis. Os judeus tinham o costume de criar leis e tradições que não estavam na lei de Moisés, que não estavam na Torá, né? E Jesus, na verdade, ele vai combater essas leis e tradições que, além de não estar na Torá, na lei de Moisés, essas leis violavam a lei de Moisés, como o Corban, lá nos evangelhos, como o de Marcos, Mateus. O Corban, o voto sagrado, violava a lei, é o quarto mandamento. E Jesus chega para os fariseus, autores da lei: ei, os fariseus vão querer ensinar Jesus a observar a lei judaica, né? Os fariseus, autores da lei, chegam para Jesus e falam assim: ei, você está errado, seus apóstolos estão errados, que não lavam as mãos. Jesus fala assim: vocês também estão errados. Pior é vocês, que vocês violam a lei de Moisés por causa de vossas tradições, né? Então, na verdade, Jesus combate não em si o judaísmo, mas aquelas leis rabínicas, né? Porque os rabinos podiam criar leis
preceitos, dogma, fazer interpretações da Torá, que não estava na lei de Moisés, né? Então os rabinos podiam criar essas leis, essas tradições. Hoje eles têm tem vários nomes. Halachá. Pesquise o que é halachá. O halachá é as leis que não estão na lei de Moisés. São preceitos criados pelos rabinos. Então, não seria anti-judaísmo Jesus criar leis também que não fazia parte da lei de Moisés, mas desde que não ia contra a lei de Moisés. Então, Jesus combate justamente aquelas tradições, aqueles preceitos, aquelas leis rabínicas que violavam a lei de Moisés. Né? Por exemplo, Moisés criou o divórcio que violava a lei de Deus. Salomão violava as leis de Moisés. Os saduceus não aceitavam interpretações e dogmas que os fariseus, doutores da lei, pregavam, ensinavam, acreditavam, como anjos e demônios. Então Jesus, para quem lê o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, quem estuda o judaísmo do século I, o judaísmo de hoje, vai ver que Jesus, ele observa a lei de Moisés, ele ensina a lei de Moisés, Jesus vive a lei de Moisés, Jesus não viola nenhuma lei. Não penseis que vinha abolir a lei dos profetas. Aí eles vão pegar Paulo para falar de Jesus. Ah, mas Paulo disse que Jesus aboliu a lei. Paulo é Paulo. Paulo, uma coisa, Jesus é outra. O ideal de Jesus não é o ideal de Paulo. Paulo está falando de Jesus, mas Jesus ele seguia a lei de Moisés. Paulo podia ter falado, Jesus não seguia a lei, Jesus aboliu a lei. A interpretação, o ideal de Paulo. Não pode comparar Paulo com Jesus. Para provar que Jesus era criação romana antes do judaísmo, vamos citar Paulo. A turma acha que a Bíblia é um livro só. Você não pode misturar. Os evangelhos é um, as cartas de Paulo é outro, Apocalipse é outro. Foram escritos por vários autores. Como no século II haviam várias seitas cristãs que pensavam diferente. Umas seguiam a lei de Moisés, outras não seguiam. Uns achavam que Jesus era Deus, outros achavam que Jesus era só homem, outros achavam que Jesus não era o Cristo, né? Então você não pode falar de Jesus a partir de Paulo. São ideais diferentes. Paulo prega o cristianismo paulinho. Mas será que Paulo estava errado em falar que Jesus aboliu a lei? Ou Paulo ensinar aos cristãos para não observar toda a lei? Né? Que Paulo conserva os 10 mandamentos, a lei maior, o amor próximo. Então são ideais diferentes. Jesus, ele seguia a lei de Moisés. Ele brigava porque a turma os judeus violavam a lei de Moisés. Ainda vou entrar com esse estudo ainda. Eu tenho material para preparar com esse estudo. Que na verdade os judeus assim, fariseus, saduceus, tudo da lei, eles com as leis criadas, além de fazer interpretação diferente, e os judeus da época de Jesus, eles que violavam a lei de Moisés, né? Eles que, como disse aqui o Francis, muitas leis de Moisés foram destituídas pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei, pelos judeus depois de 70. Até hoje, pode ver até o vídeo do Rabino Dor Leotar. Até hoje, ainda muitas leis de Moisés não são seguidas, porque esperam a construção do novo templo daqui 2 a 5 mil anos, né? Ou daqui 10 mil anos. Porque para construir o templo, o novo templo, Jerusalém,
tem que se achar a Arca da Aliança. Ou seja, os judeus não são fiel, então os judeus de hoje não são fiel a 100% às leis de Moisés. Será que de nada sobrou do judaísmo no cristianismo? Mentira! Como eu disse, no século II haviam várias seitas, como no concílio dos concílios, no século IV, Ário, um padre chamado Ário, fundador da seita do arianismo, ele falava que Jesus não era Deus, né? Tinha esse pensamento divergente de cristãos. Tem pensamento divergente entre os judeus. Há vários grupos de judeus. Que nem quem pesquisa sobre o Halachá vai ver que muitas leis criadas pelos rabinos, que não estão na lei de Moisés, é seguida por um grupo e não por outro grupo. Mas a turma não lê o Antigo Testamento. Veja, por exemplo, o catolicismo herdou muita coisa do judaísmo. O Deus dos judeus, Yahvé, conservou o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, conservou o Shabá, o sábado, a Páscoa, Pentecoste, a missa, que é baseada na ceia dos judeus, né? Então, muita coisa do judaísmo, o batismo, que era praticado pelos batistas, é o banho de purificação que está lá no Antigo Testamento, instituído por Jesus. O batismo é judaico. O batismo instituído por Jesus é judaico, não vai contra a lei. Era o banho de purificação dos pecados, das impurezas, tanto no Antigo Testamento como no primeiro século, que foram encontradas piscinas onde se fazia esse ritual de purificação. Os romanos podiam até detestar o costume da regra dos judeus, né? Aí vão falar que Jesus é a criação do Império Romano, né? Porque Jesus detestava os costumes da regra dos judeus. Como eu disse, Jesus combatia as leis rabínicas, uma, que não estava na Torá, na lei de Moisés, duas, que violava os mandamentos de Moisés. Porque os rabinos podiam criar leis e tradições que não estavam na lei de Moisés, mas desde que não violava a lei de Moisés.